Olá, amiguinhos! Mais uma aula comigo aqui, professor César Bodão, mais um tema de conhecimento pedagógico. Vamos falar hoje de diversidade e heterogeneidade. O que significa isso? Quando você trabalha numa sala de aula, todas as pessoas são iguais? Elas são diferentes? Se elas são diferentes em que sentido? Quais as turmas são diferentes em qual perspectiva? Elas são diferentes de acordo com a faixa etária, elas são diferentes culturalmente, origem, raça, enfim. Essa diferença que existe na escola, que existe dentro da sala de aula, deve ser trabalhada. Como é que o professor trabalha estas diferenças? O que são os trabalhos, quais são os trabalhos relacionados a essa diferença? Elas devem levar em consideração aspectos culturais, devem levar em consideração aspectos de raça, de credo, de religião. Como trabalhar isso? Como resolver este problema? Então é isso que nós vamos desenvolver agora e é isso que você precisa saber para desenvolver bem a sua prova, para desenvolver bem aí o seu trabalho com o seu concurso, a sua prova de concurso, tá? Então vamos lá. Uma questão muito presente no universo de desafios enfrentados pelos professores em seu dia a dia na sala de aula é que a faixa etária das turmas é muito variada. Então o primeiro elemento de diversidade é a faixa etária. Por que é muito variada hoje a faixa etária? A faixa etária é variada porque você vai ter muitos problemas de alunos, tá? Embora a lei determine que isso não seja, mas há alunos que com conhecimentos diferenciados e que vão ser postos nessa sala de aula, a depender do conhecimento que essas pessoas tenham, tá? Diferente de antigamente, que quando uma pessoa reprovava, ela era colocada na sala de aula e depois ela é retirada para fazer um trabalho de educação de jovens e adultos, né? Antigamente chamado de Mobral ou supletivo, né? Mobral ou supletivo. Ainda tinha o Projeto Minerva, esse é antigo, hein? Projeto Minerva é antigo, correto? Mas, para quê? Para que se mantivesse na sala de aula pessoas com a mesma faixa etária. Então hoje isso prejudica muito. E como é que se faz para trabalhar essa diversidade? Isso nós estamos falando de um tipo de diversidade, que é a diversidade de faixa etária, tá? Por quê? Vejam, vamos colocar pessoas com 7 anos e 9 anos. Se eu pegar crianças de 7 e 9 anos, nós vamos ter pessoas com interesses, perspectivas de leitura, desenvolvimento corporal, todas diferentes. E o trabalho com essa diversidade, se o professor não souber administrar, pode ser um problema. Mas, por outro lado, pode ser também um avanço, pode ser também uma coisa boa, não é uma coisa necessariamente ruim. Eu posso fazer a troca, trabalhar de forma a fazer com que essa troca de experiência seja lucrativa, seja uma coisa interessante. Então, o aluno que tenha uma perspectiva de conhecimento diferente do outro, pode ajudar o outro, e esta troca de informação vai fazer com que o conhecimento se amplie. Tá? Agora, mal administrado pode ser uma coisa ruim, tá? Porque o desenvolvimento, principalmente, dos hormônios, né, que estão começando a se desenvolver em determinadas faixas etárias, pode ser um problema a ser enfrentado. Ok? Bom, toda sorte de diversidade deve ser vista pelo professor como fonte de enriquecimento da ação pedagógica. Toda sorte de diversidade. Então o professor, ele deve saber, ele deve observar na sala de aula as ocorrências de diversidade. O que é diversidade na minha sala de aula? O que eu tenho de diversidade? Eu tenho pessoas de origens diferentes. Uma é a maioria do Sul, mas eu tenho algumas pessoas do Nordeste, algumas pessoas do Norte. Perfeito. Então eu posso trabalhar na sala de aula esta perspectiva do ponto de vista cultural. Por exemplo, a comida, né?
Que comidas são típicas da região onde você vem? Que comidas são típicas daqui e de você que veio de fora? O que foi apropriado? O que você trouxe de contribuição? O que você traz de contribuição? O que as pessoas da sua região trouxeram de contribuição para esta outra ou vice-versa? Tá? Então isso é muito importante. Culturalmente é uma coisa boa. Culturalmente não é uma coisa ruim, tá? Se você souber fazer isso. Além disso, quais são as tradições culturais que pessoas de origens diferentes podem ter, tá? Agora, não, nós estamos falando de pessoas com religiões diferentes, tá? A sua religião é uma religião de uma afrodescendente. O que você pode contar? O que é isso? Até para eliminar certos tipos de preconceito, problemas que as pessoas têm em relação à religião do outro e etc. Tá? Então, o trabalho ele é enriquecedor quando a diversidade pode ser conhecida, pode ser vista como fonte de enriquecimento da ação pedagógica. Ok? Então, se você consegue trabalhar isso de maneira que a criança ou adolescente ou, enfim, o estudante possa trocar experiências, ela vira uma ação boa. Então vejam, a diversidade é importante para que você possa trabalhar de maneira a enriquecer a aula, enriquecer o processo educativo. Agora, se não for feito isso, isso pode desencadear um processo de preconceito, de intolerância, e isso é ruim, tá? Então vamos lá. A diversidade na sala de aula é um dos grandes desafios vividos pelo professor. Por que é um grande desafio vivido pelo professor? Vejam, nós estamos num processo hoje, tá? Nós já falamos que é um processo enriquecedor, mas nós estamos num processo hoje de intolerância, tá? Um processo em que o contraditório não é trabalhado. Então, quando você trabalha com diversidade, você está trabalhando basicamente com elementos conflitantes. Certo? Elementos conflitantes. Quanto menores são as crianças, mais essas coisas podem ser trabalhadas, tá? Melhor é o aproveitamento quando as crianças ainda estão em fase de desenvolvimento. Veja, nenhuma criança, por exemplo, nasce supremacista. Ah, eu sou um supremacista, eu não gosto de negro desde o meu nascimento. Não, ela vai aprendendo isso em algum lugar. Ela vai aprendendo isso com outras pessoas. Então esse é um momento na diversidade de trabalho com as crianças muito importante. Embora... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá